bem? Hoje é quarta-feira, dia 22 de janeiro de 2025. É meu dia de trazer um pequeno devocional aqui do livro de Salmos com os irmãos. E hoje a gente vai tratar de maneira breve do Salmo de número 61, onde a autoria é do rei Davi e o contexto é de perseguição. Como nós não sabemos aqui qual contexto é que foi escrito esse salmo, já iremos entrar na pequena exposição dos versículos iniciais de 1 a 3, onde o que nós vemos aqui é o clamor de Davi. Meus irmãos, como eu disse, eu não sei ao certo o contexto a qual foi escrito esse salmo aqui, mas o que nós vemos mais uma vez, assim como já vimos em tantos outros salmos, é Davi buscando e se refugiando em Deus. Ao longo de sua vida, Davi teve muitos inimigos, como por exemplo, os filisteus, os amonitas, os edomitas, os amalequitas e muitos outros. E além dos povos pagãos, Davi também tinha inimigos dentro da sua própria família, como por exemplo, o rei Saul, que era seu sogro, e seus filhos Aminon, Absalão e Adonias, que tentaram usurpar o trono do rei Davi, o trono do seu próprio pai. Por isso, durante muito tempo da vida dele, essa era a situação em que ele se encontrava, de perseguição. No primeiro versículo, meus irmãos, Davi faz dois pedidos. O primeiro é para que Deus o ouça, e o segundo é para que Deus o atenda. Aqui, Davi não clama ao sumo sacerdote, ao sacerdote ou a qualquer dos patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó. Davi também não clama a Moisés, um dos homens que mais andou com Deus na história. Mas o que Davi faz é clamar ao Deus vivo e não a homens mortos. Seu pedido é para que Deus o leve para a rocha segura, onde então encontrará segurança. Meus irmãos, mas quem é essa rocha? Em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 32, Davi faz duas perguntas retóricas, onde ele pergunta: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Somente Deus, meus irmãos, é Senhor, e somente Deus é a rocha que traz a segurança. Porém, o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 4 o seguinte: todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Durante, irmãos, a passagem do povo de Deus lá no Egito, Paulo deixa claro aqui que Cristo não somente era o alimento espiritual, mas ele também era a rocha que acompanhava o povo de Israel no deserto. Portanto, irmãos, Cristo não é simplesmente um profeta, um sacerdote ou um rei, mas ele é o próprio Deus, a rocha em que Davi se refugiava. Dos versículos 4 e 5, o que nós vemos é o anseio de Davi. Aqui, meus irmãos, Davi não anseia por palácio real, riqueza ou poder, mas ele anseia por Deus, por sua presença e por sua proteção. Muitos buscam a Deus por interesses egoístas, achando que Deus está a seu serviço, como um escravo está a serviço do seu patrão. Muitos também agem como crianças mimadas, onde se Deus não der o que eles querem, ficam emburrados e revoltados, ao ponto de odiarem a Deus, sua palavra e a reunião do seu povo. Mas aqui o que vemos é um anseio de Davi por Deus, por sua presença e por sua proteção. Mas por que isso? Porque, meus irmãos, Deus deu a ele uma herança eterna, a qual não tem fim. Uma herança incorruptível, que não se deteriora, e uma herança gloriosa, que não tem como descrever. Tudo isso é dado de graça, pois a salvação em Cristo
não é uma conquista, mas uma dádiva. Aqueles irmãos que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus como Senhor e Salvador, esses ouvirão na sua segunda vinda as palavras que Cristo mesmo disse em Mateus capítulo 25, versículo 34. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E por fim, dos versículos finais de 6 a 8, o que nós vemos é o pedido da bênção de Deus sobre o rei. Meus irmãos, nós não sabemos se aqui Davi pede pelo rei Saul ou por ele mesmo, mas independente para quem seja, Davi faz aqui 4 pedidos. O primeiro pedido que ele faz é para que Deus conceda vida longa ao rei. O segundo pedido é que o rei viva por muitas gerações. O terceiro, para que o rei governe sempre com a bênção de Deus. E o quarto pedido é para que Deus o proteja com seu amor. Saul reinou em Israel por 42 anos. Davi reinou por 40 anos. E Salomão também reinou por 40 sobre Israel. E por mais que Deus abençoasse o reinado desses homens, ainda assim foi por pouco tempo, pois eles eram mortais e o seu reinado teve início e fim à frente da nação de Israel. Mas o que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que o reinado do descendente de Davi, do Messias esperado, do Filho de Deus, do verdadeiro Rei e Salvador Jesus Cristo, esse não tem fim. Seria blasfêmia comparar o Rei Jesus e o seu reinado com qualquer rei e reino daqui da terra. Esse rei é perfeito, ele é santo e ele é justo, e o seu reinado também o será. Por mais que tentássemos com palavras descrevê-lo, ainda assim seria como uma pequena gota de água em meio a todo o oceano. Em breve, meus irmãos, nas nuvens, o rei voltará e estabelecerá seu reino, como disse o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao 16. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em um cavalo branco. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe.